Alguém aí duvidou que chegaremos ao terceiro episódio do NB Podcast? E não é que Papai do Céu quer ouvir os seus servos e suas servas nesse dia? E quando ele pede, já sabe, seu desejo é uma ordem. Alguém aí discorda? Buscando satisfazer seus propósitos nessa terra, desta vez trazemos uma novidade a este NB Podcast. Hoje receberemos não somente um convidado, mas toda uma família que, apesar de conterrâneos, hoje são cidadãos do continente africano. Ou seja, verdadeiros cidadãos do reino de Deus que têm cumprido a grande designação de um discípulo: ide e pregai o evangelho a todos os confins da terra. Uma verdadeira renúncia de suas vidas em favor de Cristo. Então aqui eu vou fazer uma breve apresentação de ambos, para vocês conhecerem. Primeiramente as damas, né, claro. Susana Faz da Silva, nascida no dia 5 de maio de 1981 em Araraquara, São Paulo, formada em Pedagogia pela Unesp, Araraquara, em 2004. Pós-graduada em Educação Cristã pelo Mackenzie, São Paulo, em 2011. E em Missiologia pelo Centro Evangélico de Missões, em Viçosa, 2014. E Tiago Alves da Silva, nascido no dia 29 de novembro de 1978, em Araraquara, São Paulo, formado em Administração de Empresas, em São Paulo, 2011, e em Teologia, Londrina, também em 2011. Pós em Missiologia pelo Centro Evangélico de Missões, Viçosa, em 2014. Mestrando, ou seja, atualmente está fazendo mestrado em Teologia Atual pela Carolina do Norte. Chique, hein? Pais de 3 filhos, Samuel, de 12 anos, Timóteo, de 8 anos e Esther, de 5 anos. Falei tudo certo? Então, sejam bem-vindos, família Silva. Um prazer muito recebê-los aqui. Queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso podcast, nesse período final que vocês estão aqui no Brasil, que agora vocês vão voltar para o continente africano, né? E, então, vocês puderem começar contando um pouquinho da história desse casal, como começou. Eu vou deixar livre para quem quiser falar um pouquinho mais disso. Como que foi, como que vocês se conheceram? Tá joia. Primeiro, uma alegria estar aqui, grande oportunidade pra gente. É sempre bom partilhar e compartilhar aquilo que, na verdade, o grande autor da história tem feito nas nossas vidas, né? Então, também estamos gratos a Deus e, como você já começou dizendo, né? Primeiro as damas, eu vou deixar ela contar essa parte aí e aí nós vamos complementando um ao outro aqui. Pode ser? Pode ser. Então, claro, pra gente uma alegria mesmo poder compartilhar e compartilhar por ser aquilo que Deus tem feito, né? Nas nossas vidas, mas em nós também, porque na realidade tudo isso é um processo que Ele trata primeiro na gente e depois através de nós Ele vai fazendo o que Ele quer. Nós estamos casados há 19 anos e meio, né? Tá quase completando 20. Já vai ter bodas de 20 já. Bodas de 20, né? O que é? Eu não sei qual que é, vocês sabem? Não, também não. Já tá aí algo que eu preciso pesquisar. Já é boda de prata também, não é longe não, né? Pois é. O tempo passa, hein? E nos casamos aqui em Araraquara em 2005, né? E nos conhecemos 2 anos antes, 2003, e foi através de eventos, né, de jovens, entre igrejas, porque nós não éramos da mesma igreja. E é muito legal porque a primeira conversa que nós tivemos, quando nós nos conhecemos, o Tiago tinha passado por um processo de conversão, algo que foi muito impactante na vida dele, e ele compartilhou tudo.
nessa primeira conversa, primeiro encontro, contou. Acho que ele quis falar: olha, é assim, né? Essa é minha real. E eu lembro, pra gente tá muito vivo ainda na nossa memória quando ele disse: eu tenho intenção de continuar estudando, de ter um propósito aí para minha vida, né? E olha, eu acho que eu não vou ficar em Araraquara. E eu sempre tive, desde muito novinha, um grande desejo de falar: Deus, estou aqui, estou disponível, né, para qualquer lugar. Então eu falei: poxa, tá aí, né? Encontrei a pessoa certa, né? Mas quando ele disse isso, ele falou: sei lá, talvez São Paulo, ou, né, alguma coisa assim. E eu falei: beleza, mas o meu desejo que eu tenho no meu coração, algo que ele fica assim muito ansioso pelo continente africano. Aí ele falou: que África? Não. Então partiu de você, então. Partiu África não. Ele falou: eu tô falando Brasil, tem muita coisa aqui. Eu falei: tá bom, ok, né? Mas seguimos, né? Mas foi algo que desde a nossa primeira conversa já fez parte, né? E daí Deus começou a escrever a nossa história, nesse sentido assim da gente namorar e orar a respeito, né, da vida, do futuro. E aí nos casamos e de uma forma assim surpreendente, Deus realmente nos tirou daqui de Araraquara com 8 meses de casados, né? Nós fomos para São Paulo. Então começou por aquilo que talvez estava no coração dele mais, né? E eram para ser 2 anos em São Paulo por conta de concurso, de trabalho. Só uma pergunta: quanto tempo que foi de quando vocês se conheceram até casar? A gente namorou 1 ano. 1 ano. 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês, casamos. 1 mês casou. E aí com 8 meses já de casado, fomos para São Paulo. Para São Paulo. E ficamos lá 13 anos. Então... E a gente vê o quanto foi bom, né? Essa saída era uma forma de Deus já estar moldando a gente como casal, como pessoas. Não é fácil, né? Estar longe da família, mas foi essencial esse tempo lá para a gente aprender a ser mesmo parceiros e contar um com o outro, né? Foi muito importante mesmo. Que legal. Não, que legal. Se vocês tiverem mais coisas para falar, aí quando que vem os pequenos? Quando que eles entram nessa história? Bom, acho que Deus fez muita coisa, né, antes. E a gente foi vendo assim, ele mesmo construindo alguns passos, né? Primeiro a gente encontrou uma igreja que nos abraçou, começamos a servir nessa comunidade, né? Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. E ao mesmo tempo que nós também, né, dentro daquilo que Deus colocou para nós como condições e capacitações, começamos a pensar nas crianças, né? A gente demorou um pouco para engravidar, tivemos alguns processos, né, de perdas. E depois de 7 anos veio Samuel. Samuel veio como um milagre mesmo, né? E foi uma resposta de oração, assim, que surpreendeu até o médico, né? Porque o médico dizia: olha, vai ser difícil vocês conseguirem. Então a gente, com medicação, acompanhamento e etc. E de repente o médico falou: olha, vamos dar um tempo de medicação, vamos esperar um pouco, vamos esperar algumas coisas normalizarem. Daqui uns 6 meses a gente volta de novo com o tratamento. E nesses 6 meses ela engravidou, sem precisar de nada, né? E ele nasceu, perfeito, tá aí, crescendo, 12 anos já. E depois tivemos uma outra perda, logo quando Samuel tinha uns 2 anos. 2 anos. E Só quanto tempo que vocês, até ter o Samuel, vocês já tinham esse desejo de engravidar? Vocês...
Acho que depois de uns 5 anos. Depois de uns 5 anos de casados, casado, a gente começou. Realmente não, é isso. Porque a gente foi para uma cidade gigante, né? Muito diferente de Araraquara. E no começo foi aquela coisa de ralar mesmo, né? De começar do zero. Então a gente precisava de um tempo assim para colocar a vida um pouquinho mais estável, né? Sim. Então com 5 anos a gente falou, acho que é o momento agora. E nós já tínhamos ido, só um parênteses, né? Nós já tínhamos ido para Moçambique nesse período, né? Que nós não tínhamos filhos. Porque quando a gente chegou em São Paulo, depois de 1 ano e pouco, a gente já encontrou essa igreja, nós já colocamos para a liderança da igreja, né, que um dos nossos desejos seria servir fora. E colocamos a África como um alvo. Né? E então surgiu uma viagem de curto prazo para lá, de 20 dias. Eles chamam missão de curto prazo, né? E de uma forma também surpreendente nós fomos. Em 2009. E aí a gente entendeu que ali seria um país possível da gente estar por conta da língua, do tipo de ministério e trabalho, mas que antes nós gostaríamos de ter pelo menos um filho no Brasil, porque seria muito, né? Tipo, um país totalmente diferente, que você nem sabe a questão de recursos e tal. Mas no final foram 2 filhos, né? Antes de... Então teve isso, né? Esse período da gente poder conhecer a África, conhecer também, estar melhor em São Paulo, aí a gente começou a falar, agora é o tempo deles virem, né? Dos filhos. Só que aí a gente engravidou, quando decidimos engravidar, 2 anos depois. Samuel nasceu. Aí depois de 2 anos... Nós fomos para Viçosa. Fomos morar em Viçosa, moramos seminário. 1 ano lá para fazer a pós-graduação em missiologia. Aí foi quando nós engravidamos de novo lá. E aí a gravidez não foi para frente, não avançou. E aí foi quando também eu consegui descobrir o problema, né, que eu tinha, que é a questão da trombofilia. Começamos um tratamento, mas assim, descobri numa quinta-feira à noite, no sábado a gente descobriu a gravidez. Então foi tudo assim, uau. E é aquela correria, né, para entender o que era o tratamento, as injeções e tal. Mas foi na hora certa, né, que os resultados vieram, e aí também eu já sabia como cuidar dessa gravidez, né? E foi super tranquila, usando a medicação. E o Timóteo nasceu em São Paulo também. Mas nós já estávamos no processo de saída. Então, com a gravidez do Timóteo, a gente precisou colocar em stand-by assim, um pouquinho a saída. Mas a gente já não tinha casa, já não tinha móveis, já não tinha nada. Já tinha vendido tudo, desfeito. Porque era para sair, né? Então, aí a gente contou com a ajuda assim, de muitas pessoas para ter um cantinho para ficar durante a gravidez. Ficamos aqui em Araraquara um pouco. Depois voltamos para São Paulo. Acho que eu já estava com 5, 6 meses, né? E aí terminei esse período da gravidez. O Timóteo nasceu lá. E quando ele estava com 7 meses, tinha acabado de completar 7 meses, nós viajamos. Com 9 malas. 9 malas. 9 malas, uma criança de 4 e um bebê com 7 meses. Então, o Timóteo, ele nasceu, os dois nasceram em São Paulo, né? E aí ele nasceu em São Paulo, mas praticamente a vida dele é na África. A vida dele é na África, porque com 7 meses ele já foi para lá. Como que vocês lá a língua é o português também, né? Mas existem algumas línguas locais. Sim. Vocês hoje já falam essas línguas? Como que é em relação a eles também? Eles se comunicam só através do português? Como que é isso? Português é a língua oficial do país, né?
é a primeira língua, mas existem mais 10 além do português. Oficiais. Oficiais. São línguas com alfabeto, com materiais escritos, mas dentro das línguas existem mais 27 dialetos, que são raízes dessas línguas. Então, aprende português quem vai para a escola. Nós estamos falando de um país que mais de 50% da população é analfabeta. Então, quer dizer, não tem acesso à escola ou teve acesso a uma escola muito precária e acaba aprendendo um português que é mais ou menos igual ao nosso português aqui no Brasil, misturado com o inglês. Nós usamos algumas palavras em inglês, ao mesmo tempo falamos o nosso português, e lá é a mesma circunstância. Eles falam o português, mas utilizam de muitas outras palavras que eles não conseguiram traduzir ou porque não foi aprendido mesmo. Então, o português você se comunica facilmente nos centros das cidades. Você saiu dos centros da cidade, por exemplo, na capital. Se você saiu da capital a um raio de 15 a 20 quilômetros, chegou nos bairros, você já vai ver bairros sem nenhum tipo de saneamento básico, energia elétrica, asfalto, nada mais. E dentro dessa realidade, a população já também não fala o português normal, né? O português, não o português normal, o português entendível para nós, com fluência, né? Com fluência, exatamente. Porque muito das outras línguas também estão dentro desse português. É uma grande mistura. Uhum. E até assim, tem a ver com isso que vocês estão falando, eu acho que bem específico para os dois, mas eu acho que eu vou até perguntar para a Suzana, que é como que é educar filhos em outra cultura, diferente daquilo que vocês cresceram. Hoje vocês já estão mais habituados, né, à cultura, mas como que vocês tentam manter as raízes brasileiras dentro dessa cultura, ou vocês se adaptam ao local? Como que é? Eu vejo que tem coisas que acontecem de forma natural, sem que você perceba, você está agindo mais parecido com o lugar onde você está, né? É claro que a gente tentou manter algumas coisas, por exemplo, dentro de casa a gente fala esse português nosso aqui, né? Mas as nossas crianças, quando saem para brincar, porque lá eles brincam na rua, né? Ou fora de casa, ou no ambiente da igreja, eles falam o português de lá, da mesma forma de se expressar, os termos, as caras, assim, muito assim, eles mudam a chave, né? E é engraçado que esse período que a gente está no Brasil, a gente percebeu muito isso. Eles estão falando com a gente, ou com os avós, ou com os amigos aqui, é esse português. Quando eles começam a brincar entre eles, eles falam o português e a forma de lá. Porque é a língua para eles do brincar, do se relacionar com outras crianças ali, né? Então, eles têm essa coisa dessa chave virar com muita facilidade. A gente tem alguns hábitos ou costumes, né, da nossa família, ou tradições, né, que nós fomos tentando manter entre nós 5, dentro da nossa casa. Vamos manter isso, né, uma forma de ter uma memória, mas tem coisas que você acaba vivendo como as pessoas vivem ali, né? Essa questão, ou a gente está há 8 anos, né, nós lá em Moçambique, mas os últimos 4 anos foram numa vila, a 3 horas da capital. Então, hábito de usar tênis, né? Meus filhos não tinham calçado. Não dá calçado. Ter um calçado no pé. Isso eles foram perdendo ao longo principalmente esse tempo ali na vila, né? Porque ninguém usa. Até para a igreja, até para uma coisa assim. Então, quando a gente vai para um lugar em que tem que usar, para eles era assim, uma tortura, né? Ter que colocar um calçado.
É interessante, né, como é cultural isso, né? Dependendo, assim, pode ter igreja que se você entra dessa forma, você pode ser até mal visto, né? Se você Sim. ficar entrando de chinelo. Sim. Hoje acho que é até menos, mas antigamente existia muito isso, né? Sim, tinha a roupa da igreja, né? É, isso. Então, e lá não tem, porque as pessoas vão com aquilo que elas têm, né? E então pra gente, quando tinha que sair do contexto dali, ou ir pra capital, ou mesmo aqui no Brasil, quando a gente chegou, né, e a gente visitou muitas igrejas, e eu pegando no pé, tem que colocar calçado, tem que colocar a roupa assim pra eles. Mas por quê? Né? Eu não uso isso, né, na nossa realidade lá. Mas o Samuel mesmo agora já tá mais velho, é mais fácil de entender, né? Os mais novos que questionam, né? Mas por quê, né? E tem coisas da cultura lá que a gente sempre coloca para eles, né? Não só lá, mas em qualquer lugar. Isso aqui tá de acordo com o que a Bíblia ensina, né? Então, tem alguns hábitos, né, que a gente tentava... Olha, isso é comum aqui, mas isso não quer dizer que é o certo. Né? Vamos olhar lá pro que a Bíblia fala a respeito disso, né? E se eu estivesse educando aqui no Brasil, claro, eu faria o mesmo, né? De olhar a cultura e ver aquilo que ela tá de acordo com o que a Bíblia ensina pra gente. Então ainda, nós vamos entrar nesse ponto ainda, eu só queria encerrar essa parte, claro, depois se tiver mais alguma coisa para falar sobre isso, mas encerrar essa parte da maternidade, da paternidade de vocês, com duas coisas que eu acho interessante ser perguntado. Uma, a gente estava até brincando aqui, né, que antes de começar, quando eu tava também com a minha filha, ele acabou brincando com o Thiago se estaria animado, né? Mais uma pequenininha assim e tal. Então a minha primeira pergunta dessas duas que eu quero fazer é a seguinte: sempre esteve no coração de vocês ter 3 filhos? Como que foi isso? E também já indo para a pergunta que eu acho que é de novo específica para Suzana, como que é ser mãe e ter esse ministério que o Thiago ali tá num trabalho diário, mas que você também tem o seu trabalho, só que não é mãe de um, né? É mãe de 3. Então, a primeira pergunta eu acho que o Thiago pode até responder aí. A gente queria até mais, né? Esse era quando a gente falava de filhos, assim, nós falávamos 5, 4, né? Mas vieram da forma que eles vieram, né? Então cada um teve um espaçamento aí de 3 anos e meio, cada um deles. E ao mesmo tempo chegou a nossa idade também, né? Já não somos mais tão jovens, A gente né? não começou muito cedo. Não começou muito cedo, então nessa de ficar ajustando a vida, né? Então, se Deus tivesse permitido que tivessem vindo os outros e mais cedo, quando nós começamos, né? Talvez teríamos tido mais, mas agora a fábrica está fechada, né? Não tem mais. E estamos felizes. É uma dinâmica que eu sempre falo, estava conversando com a Su hoje, né? Com eles é um agito, né? E não tem essa, como que eu vou dizer, morbidade, né? De você ficar, todo dia você tá com alguma coisa. E com eles é agito total, né? A casa com crianças é uma alegria, né? Casa com criança. É uma alegria, um agito, tem horas, momentos de loucura também, né? Passar nervoso, né? Sim, faz parte, sim. né? Foi interessante que nós estávamos no Sesc aqui em Araraquara, né? E nós estávamos na piscina. E cada um deles fazendo uma coisa, né? Um vinha, pulava, outro agarrado em mim, outro não sei o que, joga a bola e tal. E na hora que terminou ali, a gente estava saindo, o segurança da piscina, o salva-vida, né? Passou perto de mim e falou assim: rapaz, 3 filhos, tem que ter muita energia, né? Mas então é isso, o plano era mais, mas Deus permitiu os 3, mas estamos gratos e felizes por eles. Legal. Sim, e a gente também percebe que a questão da idade, ela conta, né?
A nossa idade. A nossa idade. Então, antigamente as pessoas tinham mais filhos, mas começavam mais cedo, né? E eu percebi que na gravidez da Esther mesmo, a energia é outra. Falei, eu não dou conta, né? Demais. Então, agora a dinâmica de ser mãe, acho que numa outra cultura, ainda mais uma cultura que é muito diferente da nossa, né? Em vários aspectos, E o desafio de não ter rede de apoio, né? Então, não tinha ninguém, né? A gente até, esses dias, agora brincou, né? A gente já tá para ir embora e aí eu falei, olha, eu vou jogar a ideia aí para alguém da família dar um vale weekend para nós dois, né, Thiago? Para deixar os 3 aí, mas tem que ter um grupo grande para cuidar dos 3, né? Porque os avós não dão conta, só os tios não dão conta, tem que ser toda uma estrutura, né? E lá existe algumas ideias diferentes, né, do que é a maternidade, a questão de família também, né? Então, não tem muita questão da afetividade, do cuidado. As crianças, elas praticamente brotam do chão, porque é muita criança, né? Mas elas não são cuidadas, né? Então, nós temos 3, mas eu vejo que até esses últimos anos não eram só 3. Porque era um monte que aparecia em casa, as crianças da igreja. Então, aí você se preocupa porque tem uma criança doente e a gente que vai pensar em medicamento e tal. Então, esse meu trio não era só trio, né? A gente tinha aí um outro contexto de crianças para estar cuidando, para se preocupar, né? Questão de roupa e tudo mais. E o desafio maior é, às vezes, se sentir muito sozinha mesmo, né? De não ter para onde correr. Se eu tinha alguma coisa para fazer, ou eles tinham que estar junto. Não tem uma avó para ficar. Não tem uma avó. E a gente tem aquela preocupação, né? Com quem que vai estar, como vai ser. A nossa organização mesmo, né? A gente agora está sendo muito enfática na questão da política de proteção à criança. Que é a questão de você saber exatamente o que está acontecendo com elas, né? E nós como pais também, né? Você está fora e você tem que estar sempre de olho e uma atenção para saber onde elas estão, com quem elas estão, o que está acontecendo, né? Diferente, às vezes, de você estar na sua cidade, no seu país, com a sua família por perto, pessoas que vão te dar um suporte e tal. É bem desafiador. Imagino. E todas essas questões que nós estamos falando de vocês, assim, existem 2 pessoas. Antes de mais nada, muitas coisas convergiram, né, conforme vocês falaram de ideias e tal. Vocês falaram que era até de igrejas distintas, mas eram igrejas evangélicas, então vocês têm uma mesma visão, um mesmo propósito. E como que foram as raízes disso de vocês? Quando vocês, na infância de vocês foram criados já com... Eu queria até tentar entender como que foi essas ideias de vocês estarem indo, por exemplo, para a África, se isso teve alguma influência lá no passado, alguma coisa que foi cultivado dentro do coração de vocês desde a infância. E aí, se vocês puderem falar como que foi a infância de cada um de vocês, tanto em questão de dificuldades ou questões que vocês passaram para hoje vocês estarem vivendo tudo isso. Pode falar. Bom, eu sou a caçula, né, de uma família de 3 filhos e uma caçula temporona, né, porque meus irmãos já eram bem mais velhos e saíram logo de casa, então eu vivi um pouco, embora eu tivesse irmãos, né, tenho uma irmã e um irmão, mas também fui meio que filha única, né. Cresci num contexto de igreja, de escola dominical, de acampamento, retiro, tudo isso. E na minha época era muito forte essa questão de vida missionária, de ouvir falar de missionários que estavam
ou no Brasil mesmo, trabalhando com os indígenas, ou fora do Brasil. E histórias missionárias fizeram parte, assim, da minha vida, né? Eu sempre me encantei, gosto muito de história e saber de histórias missionárias, de como os missionários chegaram nos lugares, eu gostava muito, desde muito novinha. E eu, você conhece, Rafael, você conheceu, né, minha avó, Suzana. Sim. Foi alguém também muito presente na minha vida. E ela gostava muito alguém muito especial, muito especial, né? É. Então ela gostava muito de assistir filmes, séries da África, da savana africana, né? E eu ficava lá, numa televisãozinha pequenininha, preto e branco, era o que ela tinha, para ela já estava bom, porque não era algo que ela fazia muito. Mas eu assistia muitos programas da África com ela. E por gostar também muito de história, eu ficava me perguntando por que tanta coisa aconteceu com aquele continente, né? Com as pessoas ali, por que Deus permitiu tudo isso, né? O Brasil tem muita coisa relacionada com a África também, né? O Brasil existe muito hoje por conta da vida, né, de muitos africanos que tiveram que vir para cá. Enfim, pensando nisso tudo, com 12 anos num acampamento, foi quando eu falei, eu preciso dar um jeito na minha vida, porque eu não posso estar na igreja só porque os meus pais estão, ou porque eu fui levada sempre, mas agora tem que ser uma decisão minha, né? E foi muito impactante, era um retiro para minha faixa etária mesmo, acho que lá em Minas. E aí falei, Deus, eu quero porque é a minha vida e é uma coisa que eu estou decidindo. E foi muito, assim, muito ligado à questão missionária, né? Nessa mesma semana em que eu tomei essa decisão e falei, eu estou aqui, eu estou porque é algo que eu realmente quero, mas eu quero que a minha vida seja para missões. E pode ser para qualquer lugar. Eu lembro que tinha um mapa mundi na minha frente, lá no acampamento, porque a história era sobre uma missionária que viveu na época do nazismo, cresceu nesse período e a história era sobre ela. E aí eu falei, eu vou para qualquer lugar. E olhei para aquele mapa e falei, pode me mandar para qualquer lugar que está aqui. Mas tinha a África que ficava ali, né? Só que é uma África muito romantizada, essa coisa, né, da savana, dos animais e tal. Que não é só isso que a gente vive lá, né? A gente vive, tem cidade, tem pessoas, tem pessoas, né? E muitos desafios, né? É que nem aqui no Brasil, né? Que às vezes o povo de fora também acha que aqui é só aldeia e os indígenas e tal. Índios, exatamente. Então hoje não é mais essa África romântica, assim, né? Mas é a realidade. Então, depois dos 12 anos, eu sempre me interessei por saber mais ainda da questão missionária. Tive um pastor alguns pastores, né, que sabiam disso e me incentivavam. Então, o que chegava de literatura na igreja sobre missões, eles deixavam disponível ali, mas em seguida já falavam, Suzana, pode levar, que eu queria mesmo saber mais a respeito. A faculdade de pedagogia, quando eu decidi por ela, foi pensando intencionalmente na questão da educação que te abre portas, né? Como professora, você pode estar em vários países, é uma necessidade. Então, sempre fui pensando nisso. Tudo aquilo que eu fazia, eu pensava naquilo que iria abrir mais portas no futuro nesse sentido, de estar indo. E aí, só para completar, a sua avó, Suzana, foi uma das grandes referências para você? Ela foi referência nessa questão. Ela é imigrante, né? Ela era imigrante. E acho que ter também crescido nesse contexto de alguém que veio de fora, meus avós paternos também tinha isso muito forte, né? E esses dias eu li um artigo dizendo que essa coisa de migrar e tal tá no DNA. Eu falei, acho que deve ser verdade, né? Porque eu devo ter. E também cresci muito nessa coisa das línguas, né? Ela tinha umas expressões ainda em alemão. Do lado do meu pai também tinha algumas coisas.
Então isso foi aguçando a minha curiosidade na questão de ir para fora. E na questão do evangelho também, né? Era alguém que estava ali também sempre preocupada em ensinar alguma coisa, em contar histórias, né? Então, eu conto muito dela para os meus filhos também, né? Falei, infelizmente vocês não conseguiram conhecer, mas eles ouvem hoje todas as histórias também, né? E você, Tiago? Eu já venho de uma outra realidade, né? Os meus pais, quando eu nasci, eram católicos, né? Mas não praticantes. E nasci aqui em Araraquara, né? Como já foi dito. Mas fui criado numa cidade chamada Rincão, fica a uns 30 quilômetros daqui. E lá eu vivi até os 14 anos, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 14 anos. A família da minha mãe é de uma cidade daqui, Américo Brasiliense. Então minha mãe veio morar para Américo Brasiliense. Mas ali no meu contexto nós não tínhamos nenhum tipo de influência assim, religiosa. O meu pai muito cético, assim, muito ateu, né, a tudo. E minha mãe, ela tinha uma busca, né, pela espiritualidade, mas que a igreja também católica não tinha essas respostas que ela procurava. Ela tinha uma sede, assim, né? Procurou centros espíritas, procurou filosofias espirituais que estão na moda aí, né? Até um tempo tava mais no auge, né? E nesse meio tempo, né, eu e meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, nós vivíamos sem uma referência, assim, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, com 10, 11 anos eu já quis ir trabalhar, né? E eu sempre trabalhei, sempre fiz alguma coisa para ganhar, né? Mesmo nessa época, antes dos meus pais se separarem, não tínhamos necessidades, mas eu sempre quis ter o meu, né? Fui trabalhar com funilaria de carro, né? E depois que os meus pais se separaram, eu mergulhei numa vida mais voltada assim para o álcool, primeiramente, né? Comecei a beber muito com 14, 15 anos. Depois já vieram as drogas, né? Comecei a usar maconha primeiro. E ao mesmo tempo abandonei a escola, né? Porque eu tinha o meu dinheiro, eu fazia o que eu pudesse fazer, o que eu queria fazer, né? E com 17 anos vim morar com a minha mãe. 16 para 17 vim morar com a minha mãe. Só que minha mãe, assim, pela graça de Deus, minha mãe era uma pessoa de pulso firme, né? Então ela sempre estava em cima de mim e me espremendo para voltar a estudar. Mas eu não gostava muito da escola, né? Bom, algumas coisas aconteceram, né? E eu falo que, assim, tiveram umas lanças de Deus na minha vida, né? E a primeira delas, depois com 18 anos, eu tirei habilitação, fui ser caminhoneiro, né? E eu acho que tinha muito essa também, né? Minha mãe, ela tinha um desejo muito grande de sair da nossa cidade, ela tinha desejo de conhecer outras cidades, né? Os meus avós, por parte da minha mãe, tanto por parte do meu pai, também foram imigrantes, então sempre essa questão, né? Por um lado português, outro lado italianos, né? Uma mistura de cearense aí pro meio também. Então sempre desbravadores, e eu tinha isso também, né? Eu sempre dizia para minha mãe, eu não tenho raiz, né? Eu quero sair. Fui viajar de caminhão. Foi aí onde eu tive onde eu me joguei mesmo nas drogas também, né? Comecei a usar cocaína. Aí foram 2 anos, assim, num período muito escuro da minha vida, que eu praticamente não lembro de muita coisa. Mas eu lembro que Deus lançou uma flecha, assim, né? Eu estava no Rio de Janeiro, num porto, fazendo uma entrega de caminhão, e estava, assim, umas 3 noites já sem dormir, de tanta droga que eu tinha usado. E
Um senhor estava comigo, ele era motorista de caminhão também, e eu comecei a conversar com ele naquela relação. Nossa, você já deve ter conhecido o Brasil todo, quais foram as suas experiências e tal. E na hora que eu terminei de falar, aquele senhor começou a chorar. E ele olhou para mim e falou, se eu tivesse a sua idade, eu faria tudo de novo, fazia tudo diferente. Eu nunca teria subido em cima de um caminhão. E começou a contar a história da vida dele, né? Tinha se casado, teve um filho, não viu o filho crescer, separou da esposa, a esposa casou com outro, ele tentou outros relacionamentos. Então, pessoalmente, ele era uma pessoa totalmente frustrada. E ele falou, eu ganhei dinheiro, eu conheci o Brasil, mas eu trocaria tudo isso por ser realizado pessoalmente. E isso chamou a minha atenção, né? De pensar, será que é isso que eu quero para minha vida, né? Chegar para mim naquela época, era o auge, né? Ser um motorista de caminhão. Eu não tinha sonhos assim muito altos, mas pesou. Falei, será que um dia eu vou conseguir construir uma família? Eu já vinha de uma família desestruturada, como é que vai ser isso e tal? Então, ali eu desisti de ser caminhoneiro, voltei para casa, pedi conta do trabalho e comecei a estudar, voltei a estudar, fui fazer Senai e pelo Senai eu entrei na ferrovia. Na época se chamava Brasil Ferrovias. Fui trabalhar na ferrovia, trabalhei lá por 4 anos, né? Também viajando, né? Porque eu trabalhava numa manutenção de vagões ou locomotivas no campo, né? Então atendia desde o Mato Grosso até Santos os trens, né? Que tinha um problema no campo, então viajava bastante. E nesse período eu comecei a questionar a vida, quais eram os sentidos da vida, o significado da vida. Acho que eu tinha uns 2 anos que eu estava trabalhando lá. E numa dessas, bem frustrado com a vida, já lutando, que eu não conseguia mais parar com a droga, já não conseguia mais parar com o cigarro, não conseguia mais parar com a bebida. Uma vez eu estava em São José do Rio Preto, junto com um colega de trabalho, e ele começou a compartilhar comigo o evangelho ali no trabalho. E, assim, várias situações, né? Acho que um dia poderíamos fazer um podcast só dessas histórias. Fantástico. Mas ele compartilhou comigo o evangelho e eu comecei a ler a Bíblia. E um dia, no quarto do hotel, eu pedi para Deus transformar a minha vida, e se Deus existisse mesmo, para que ele me libertasse das drogas. E ali começou um processo. Fiquei 4 meses ainda lendo a Bíblia sozinho, ainda buscando orientações. Esse meu amigo foi como se fosse foi o meu primeiro mentor espiritual, né? E aí, um dia eu ouvi Deus falando comigo mesmo. Então, fui para uma balada, isso depois de uns 4 meses. Eu cheguei nessa balada e fui pegar uma bebida alcoólica, e ali eu ouvi assim, Deus falando, endireite o seu caminho para a volta do Senhor. E naquele dia eu saí daquela balada, no outro dia procurei uma igreja, que foi a igreja onde eu conheci a Su depois, que essa é a igreja, que eram da mesma denominação, só que ela estava num bairro e eu estava num outro. E aquele dia na igreja que eu fui, eu de novo entreguei a minha vida para Jesus. Não teve apelo, não teve levanta a mão, não teve vem aqui na frente, da onde eu estava mesmo. Eu me lembro que eu só chorei. E eu estava com um maço de cigarro no bolso, e dentro do maço de cigarro tinha droga, e eu saí dali e joguei fora aquele maço de cigarro, joguei num lixo, e depois daquilo eu nunca mais usei droga. Minha vida começou, fiz amigos dentro da igreja, e foi interessante assim, que naquele primeiro mês assim, eu nunca tinha lido nenhum livro. Eu fui de novo para São José do Rio Preto, e no hotel que eu estava ficando por conta do trabalho, em frente desse hotel tinha uma banca de jornal. E naquela banca de jornal assim, tinha uma placa, né? Os livros mais lidos do meio evangélico. Aí nossa, que interessante, né?
E ali estava um livro chamado Simplesmente Igual a Jesus, do Max Lucado, e um outro livro, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Eu já tinha lido o Novo Testamento, estava lendo de novo, e aquilo queimando o meu coração assim, e eu li o primeiro, Simplesmente Igual a Jesus, do Max Lucado, que ele trabalha a questão de quando Jesus reconcilia Pedro, né? E já li automaticamente Uma Vida com Propósito, assim, do Rick Warren, que é uma proposta de você ler em 40 dias, mas acho que eu li em 4 dias o livro, que é uma proposta de espiritualidade diária, etc. E lendo esses 2 livros e da forma que eu estava lendo a Bíblia, Deus falou no meu coração que Ele estava me separando para um ministério que Ele ia abrir as portas, né? Então ali começou, eu não entendia nada, eu estava indo há 1 mês na igreja. Então comecei a procurar o pastor, comecei a procurar pessoas. Quantos anos você estava? Eu tinha 23 para 24. Comecei a procurar o pastor, comecei a procurar irmãos mais experientes. Teve uma irmã, que é a nossa irmã querida, né? A Viviane Monteiro, na época, morava aqui em Araraquara. E ela foi uma mentora para mim também, a primeira pessoa que me discipulou, né? E minha amiga. E amiga da Su, né? A Su foi uma cristocidência, né? A Su foi bichete dela na faculdade também. E uma pessoa, assim, fantástica. A gente tem um relacionamento até hoje, assim, muito legal. Foi nossa madrinha de casamento. Foi nossa madrinha de casamento. Nós somos padrinhos de casamento dela também. Então tem uma história. E a Vivi também tinha esse coração, a Viviane tinha esse coração missionário, né? E começou a compartilhar comigo, eu compartilhava com ela e tal. E a Viviane, depois de algum tempo, foi morar no Timor-Leste, foi ser missionária lá, e para mim abriu esse horizonte. E logo, na sequência, conheci a Su, acho que eu estava uns 8 meses na igreja. Conheci a Su, e aí já entra a parte de qual ela já contou, né? E eu, primeiro dia, compartilhei com ela a minha vida, toda a história, de tudo que eu fiz. Não tem uma vírgula que eu tenha feito que a Su não sabe. Foi para falar assim, olha, ou você quer ou não quer, porque a minha história é essa, né? Ou vai ou racha, né? Então... É impressionante, né? Porque assim, como 2 realidades completamente diferentes, né? De vocês se juntaram e poderia ter esse preconceito, né? Da sua parte de assim, ó, peraí. Esse cara aí não vale a pena. Mas como eu cresci na igreja, tinha muitos amigos e tal, mas quando eu ouvi a história dele, e não só ouvir a história, mas você ver a pessoa, foi algo que encantou, assim, de ver o que Deus fez, né, e estava fazendo ali, né. É claro que como a gente vem de contextos bem diferentes, então esse ajuste, né, tiveram muitos ajustes culturais aí pro caminho, né? Muitos, então, né? Casamento. Casamento é isso. Principalmente né, da parte dela, a minha já estava bem resolvida. Assim, Não, a gente sempre está se ajustando, mas realmente foi. Eu falo que é só mesmo Deus para fazer um negócio assim, né? Humanamente eu acho que é muito difícil, mas quando Deus está na história, né, Ele transforma tudo isso e vai ajudando a gente a conseguir trilhar um caminho só. Então... Mas isso daí é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Hoje em dia o casamento no mundo é taxado como uma instituição falida, né? E realmente hoje, ao meu ver, só em Deus, para um casamento, ele ter a sequência. Só que ele é uma das maiores bênçãos, né? Ele é algo que foi instituído pelo próprio Deus, né? E os frutos dele são os filhos, né? Os grandes frutos. Então, assim, as bênçãos, o tamanho das bênçãos de um casamento são muito grandes, né? Então, ele faz isso, assim, vendo agora, ouvindo a história, eu estava aqui, é muito forte mesmo, essa história que o Thiago contou da vida dele. É algo que, naturalmente, eu acho que você não conseguiria mudar, né? Só Deus mesmo que pode fazer uma obra tão grande e mudar, assim, da água pro vinho, né? Uma pessoa hoje
usar essa história, usar a sua vida para que outros possam ter oportunidade de conhecer a ele, né? Não só nessa questão ali, né, na África, mas com a sua história mesmo. E aí, só para dar uma... Eu acho que esse momento foi um momento muito impactante, muito maravilhoso, mas para dar uma quebrada agora, deixa eu só fazer uma pergunta até fora de contexto aqui. Ô, Suzano, e o Thiago é romântico? Ele é trabalhador, ele é batalhador, como que é isso aí? Depende do que se entende por romântico, talvez. O Thiago, ele é ligado na tomada, né? No 440. Ele não é ativo, ele é hiperativo, né? Então, tem isso. Eu já sou mais calma, mas acho que precisava ser assim para ter um equilíbrio, né? A família. Mas tiveram momentos, né? Momentos do namoro que... na hora da conquista. Da conquista, né? A pessoa é mais, né? Mas ainda rola umas flores, sempre, constantes. Ele não gosta de datas. Por exemplo, tem Dia dos Namorados. Ele falou, não tem que ter uma data, né? Ele falou, você tem que fazer quando o negócio flui e tal. Eu já, claro, acho legal, mas eu gosto de... As datas são importantes para ela. Né? Eu sou mais estruturada e o Thiago não. Né? Então a gente tenta chegar num acordo, né? Mas eu acho que o principal pra gente, que a gente tem tentado desenvolver, é a questão da parceria em tudo, né? Eu acho que isso às vezes fala mais até do que um romantismo, né? De saber que, a gente encarou São Paulo, encarou a África, né? Mas porque a gente sabe que tem que ser parceiro, né? Não dá para achar que você depositar tudo numa pessoa só que ela vai fazer. Então, acho que o casamento, ele é isso, né? A gente olhar a necessidade do outro também, aquilo que precisa. Então, a gente tem tentado buscar isso, né? E acho que uma das coisas que para mim foram assim, né? De aprendizado, ao mesmo tempo de lutas, né? De pensar mesmo no casamento como uma equipe onde os dois estão jogando no mesmo time, né? Então, algumas responsabilidades que culturalmente nós deixamos, olha, quem é o responsável da casa? Geralmente, para nós brasileiros, é a mulher. Mulher que limpa, que passa, que cozinha. Não só brasileiros, né? Não só os brasileiros. Moçambique, existe uma cultura muito forte disso. Mas nós começamos a pensar, e acho que teve assim, né? Eu posso dizer que da minha parte tinham algumas relutas, né? Que não foram fáceis de ser entendidos, mas depois, olha, de quem é a casa? A casa é nossa, né? Então quem limpa? Somos nós, porque fomos nós quem sujamos, né? Então essas coisas foram sendo partes de um ajuste natural que foi acontecendo, né? De quem cozinha, né? Será que é só ela que cozinha, né? Não. E o Thiago cozinha muito bem, gente. Então, ela fala isso para eu continuar cozinhando. Incentivo. Mas... Tive uma estratégia. Quando a gente casou, a gente chegava à tarde, né? Ou à noite em casa, e aí, vamos comer, né? Então vamos ficar na cozinha conversando. E eu não sabia fazer muita coisa, mas ia lá tentando fazer e tal. Mas eu falei, pica uma cebola, pica um negocinho e tal. E no final, você saiu um ótimo cozinheiro. É um chefe. Um chefe. É a estratégia dela para eu continuar cozinhando. Então, mas a gente, o dia a dia, a gente vai tentando se ajustar, né? Legal. Então, acho que o romantismo, ele reflete muito nisso, né? No que é essa parceria também. Bom, aí eu pergunto, por que Moçambique? Vocês tiveram a primeira viagem para a África, né? Inclusive foi para Moçambique. Mas como que foi esse processo para vocês chegarem lá em Moçambique, escolherem ou terem as portas abertas para esse país inicialmente? Bom, primeiro tivemos a oportunidade de ir para lá, né? Fizemos uma imersão e conhecemos algumas
sombras do que é a realidade, né? Porque a cultura africana como um todo, ela é muito diversa, né? Você chegar e conhecer todas as camadas culturais que existem ali é desafiador. Mas nós percebemos naquela época uma realidade de jovens, né? Então, para você ter uma ideia, mais de 65% da população está dos 14 aos 35 anos, né? A expectativa de vida é 48 para homem, 50 para mulher. Então percebemos essa juventude, né? E uma juventude com muita sede de aprender, sede de mudança, né? Sede de esperança. Acho que essa é uma das palavras que mais ainda latejam nos nossos corações. Então nós voltamos para o Brasil, ainda como nós dissemos, tínhamos algumas coisas a serem finalizadas e ao longo desse tempo nós finalizamos, né? Os estudos, os filhos, e nos filiamos a uma organização missionária, né? Nós somos missionários de uma organização chamada CEPAL, e em parceria com a nossa igreja local, né? E outras igrejas que fazem parte do nosso apoio. E conseguimos voltar só em 2016, né? Foram 8 anos depois, nós voltamos. E, inicialmente, fomos para trabalhar com liderança, formação, capacitação de pastores e líderes, né? Que essa era uma das demandas que nós enxergávamos, né? Pastores e líderes jovens que tivessem condição assim, de aprender o evangelho, se desenvolverem como pessoas e a partir das suas igrejas começarem a transformar a realidade de Moçambique. Qual é a realidade de Moçambique, né? Então, Moçambique é ex-colônia portuguesa. Em 75 os portugueses saíram de Moçambique. Depois se instaurou uma guerra que perdurou por mais de 20 anos, né? Uma guerra civil, por conta dos dois grandes líderes que existiam na época. Um queria implementar a democracia, o outro queria implementar o comunismo, e eles eram amigos, brigaram, e aí cada um montou o seu partido político. Obviamente o que estava com a ideia de implementar o comunismo venceu e ficou, né? É o partido político que até hoje está no comando do país, mas a guerra civil devastou o país, né? Então, com isso, o analfabetismo, com isso a desnutrição e a desidratação, que é o que mais mata entre os moçambicanos, né? Apesar de ter as grandes doenças, malária, tuberculose, o HIV, são grandes doenças no contexto da África como um todo, e Moçambique está dentro disso. Mas o que mais mata os moçambicanos é desnutrição e desidratação, falta de comida de qualidade, falta de água potável na sua torneira. Então nós pensávamos e até consideramos que a partir da igreja movimentos surjam para que exista uma transformação social, mas começamos a perceber que não é muito a realidade. Nós encontramos uma igreja voltada para dentro, ritualística, faz culto, faz visitas entre as denominações, muitas festas, muitas reuniões. Dentro da liderança, uma liderança hereditária, né? Passa-se de pai para filho, ou senão acaba se tornando um clã. E essas realidades foram se abrindo à medida que nós vivíamos entre eles, né? Então, depois de 3 anos vivendo entre eles e conseguindo arranhar um pouco da língua local onde nós estávamos, a gente foi tirando, né? Diz que a cultura é como se fosse uma cebola, né? Então você precisa ir descascando aquela cebola, né? Até você chegar ali no núcleo, né? Mas isso ao longo, leva tempo, né? E sai lágrima dos olhos. Então nós
começamos a perceber que tinha uma necessidade que era além, né, do ensino da palavra de Deus, né? Uma necessidade que precisava levar a igreja a construir pontes para a transformação social daquele país, né? Acho que além do ensino de forma formal, né? Então, naquele princípio, ali nos primeiros anos, o Thiago trabalhava em seminário, tinha muito essa questão de treinamentos, né? Mas para entender de fato a cultura e talvez conseguir ter o direito de sermos ouvidos, né? Foi quando a gente entendeu que esse ensino da palavra precisava estar ligado ao dia a dia mesmo, né? A você conviver, a estar ali num discipulado Contínuo. diário, né? Contínuo. Que foi quando surgiu no nosso coração essa coisa de estar indo para o interior, né? Nessa vila. Então, deixamos lá a capital, Maputo, e fomos ali para a vila com projetos na área social, mas projetos que nos dessem a oportunidade de estar mais voltados ao povo, né? A estar junto. E foi quando eu acho que os nossos olhos se abriram ainda mais, ou a gente chegou talvez mais ao centro da cebola, né? No sentido de conhecer coisas da cultura que, estando ali em Maputo, dificilmente nós iríamos conhecer, né? E qual que é o ponto de equilíbrio disso, que vocês devem lidar muito com isso lá, de tirar e de ensinar eles a tirarem essa questão ritualística, né? Então, os rituais que vão contra, que divergem da palavra de Deus, e vocês entenderem algumas questões que são culturais, porque para eles provavelmente é uma coisa natural para eles isso, né? Isso, então assim, tanto como que vocês encontram esse equilíbrio de o que dá para manter ali, porque com certeza a igreja lá é diferente da igreja no Brasil, né? Às vezes até os tipos de música, não sei como que é na igreja lá, mas se o pessoal começa a trazer novas músicas ou eles compõem, eles vão trazer dentro do que é o estilo do que eles fazem ali, diferente do que é aqui. Como que vocês encontram? Eu não sei se eu fiz entender isso aí. Sim. Olha, eu estava tentando, enquanto você fazia a pergunta, eu estava tentando lembrar o nome do autor, mas eu acho que foi o Paul Hibbert, que ele escreveu Antropologia Missionária, um livro, né? E uma das coisas que ele ensina é que dentro de todas as culturas existem os pontos positivos, ou ele vai chamar também que pontos que é belo naquela cultura, os pontos que te dão conexão, onde você percebe a realidade daquela cultura que se conecta com Deus. Por exemplo, todas as culturas, quando nós paramos para observar, você encontra dentro delas pontos de ligação com a espiritualidade que lhe remetem a Deus. E, ao mesmo tempo, pontos que devem ser vistos como belo e que não podem ser desconsiderados, porque existem pontos belos na nossa cultura como brasileiros, mas existem pontos muito ruins também da nossa cultura que divergem da palavra de Deus. Então, a ida para o campo missionário, ela precisa fazer esse exercício de você encontrar dentro dessas culturas o que é belo, o que liga a cultura que cria pontos de ligação com Deus dentro de uma espiritualidade saudável, e o que é ruim é necessário ser tirado, né? Então, se chegar a esse ponto de equilíbrio, é algo muito desafiador. Mas o primeiro ponto que nós sempre falamos e aprendemos com isso, de não tentar levar comparações, né? Porque no Brasil se faz assim, então vai ter que ser feito aqui em Moçambique, porque o do Brasil é o certo, né? Então nós encontramos muitas realidades em igrejas lá, que você entra dentro de uma igreja, que são os moçambicanos que estão ali cantando e dançando, mas você vê que é uma igreja americana.
porque a liderança levou aquilo que era cultural, aquilo que era essencial da cultura americana para o moçambicano. Você chega dentro de igrejas lá que você fala, aqui é uma igreja brasileira, porque o pastor é brasileiro e a cultura que foi imprimida ali dentro na igreja se tornou brasileira. Então nós entendemos que nós não queríamos fazer dessa forma. Mas é bem Mas assim... É desafiador, porque, imagina, é a forma como você sempre cresceu e você aprendeu, né? E, de repente, você tem que questionar até aquilo que você aprendeu como certo. Peraí, será que a forma como a gente fazia lá é realmente a certa? Porque aqui se faz diferente, mas não quer dizer que é errado, né? Eu vou dar um exemplo básico, né? Nós plantamos uma igreja lá dentro dessa vila. Hoje a igreja já tem 3 anos, temos uma liderança local, tem um jovem que está sendo preparado para ser o pastor dessa igreja, né? E nós estamos aqui no Brasil, eles estão lá fazendo culto. Amanhã vai ter uma festa lá, né? Então, porque é a festa de Natal, que também não existe dentro da cultura, não existe a festa de Natal, não existe o Natal, existe a festa familiar agora. Então nós também apoiamos, né? Então a igreja se faz essa comunidade de trazer aqueles que estão ao entorno da igreja também para participar, né? Então se oferece comida, tem muita dança, muita música na língua local. Mas o que eu ia falar é o seguinte, dentro do louvor, né? Que para mim aqui, como é que funciona no Brasil? A banda chega lá no palco, todo mundo senta atrás do seu instrumento, já tem aquele que vai cantar, aquele que vai acompanhar e etc. E tudo dentro de uma ordem, não é? Lá para eles, na nossa comunidade, eles entendem que eles não podem estar no palco, ali no púlpito, né? Porque ali é só o pastor que pode ocupar. Então, enquanto o louvor vai ser entoado, eles levantam das suas cadeiras, saem para fora do salão da igreja e depois entram de novo numa fila e entoando um primeiro hino, assim, né? Aí sim eles assumem a posição lá, começam a cantar, começam o louvor, aí tem-se o louvor, saem e aí da mesma forma que entraram, saíram, e isso toma um tempo também do culto, né? Que para eles, se eles pudessem, eles passariam o dia ali, cultuando, comendo junto. Às vezes a comida nem é tão importante assim, um traz uns amendoins, outro traz uma mandioca crua, eles comem mandioca crua lá, né? E durante o culto eles vão comendo? Não. Aí tem os momentos, né? Então eles passariam, mas nós não. Nós temos aquele critério, né? O culto começa às 8h30, das 8h30 às 9h30 escola dominical, 10 horas começa o culto, 11h30 tem que acabar no máximo meio-dia, tem que acabar o culto, né? Mas eles não têm essa relação. Então isso me incomodava, né? Mas eu aí várias vezes compartilhei com a Su, várias vezes compartilhei com outros missionários que têm uma visão alinhada com a gente. E disse, olha, isso não é ruim. O que há de ruim nisso? Mas é o tempo, mas é isso aqui. E aí? Isso aí já vem parte da sua cultura. Então exige de nós, acho que um nascer de novo, né? Mas com algumas experiências, né? E obviamente, né, eles entoam músicas nossas, né, que traduzem para a língua de lá, mas eles também são muito musicistas, vou dizer assim, né? Eles criam as músicas deles, eles são muito bons nessa questão. E a Muitos instrumentos de percussão? Percussão, alguns. A percussão, né? É o que mais tem. É o que mais tem. Então eles usam o carrom. Muito. Na nossa igreja nós temos o carrom. Instrumento de corda um pouco mais difícil, né? E a maioria é tudo no gogó, né? Então na nossa igreja mesmo nós não temos nenhum tipo de equipamento de som, essas coisas. Tem um multimídia de imagem, mas e assim, muita afinação, né? Então algumas músicas, quando ele começa a cantar muito, aí eu peço para esse que nós estamos treinando para ser o futuro pastor traduzir para mim,
Porque dentro de umas músicas também podem ter algumas heresias, alguns sinais de que aquilo não está de acordo com a palavra de Deus. Quando isso acontece, eu falo com ele, né? E geralmente aí a gente tenta explicar para as pessoas que aquilo não condiz com a palavra de Deus. Mas é um trabalho de formiguinha, assim, né? Um trabalho que vai pouco a pouco. Eu acho que tem mais a ver também com a forma como a gente vive, né? Dentro da realidade, por exemplo, família. Não existe essa coisa de família, né? O pai, a mãe, os filhos, essa coisa, assim. Mas eles, quando vêm, por exemplo, a gente vivendo dessa maneira, né? Então, isso já... Opa, peraí, deixa eu ver como que é isso aí, né? De estar com os filhos, de ter um cuidado. E agora, eu sinto muita falta, quando eu tô aqui no Brasil, do louvor de lá. É impressionante, assim, porque lá é muito livre, essa coisa de você se mexer, de dançar. Caloroso. É claro que às vezes a gente fala, gente, cuidado, porque a gente se preocupa às vezes tanto com dançar e tal, e se esquece de realmente estar com o coração voltado para aquilo que a gente está cantando, né? Mas é uma coisa, é muito bom, né? Essa coisa da forma como eles se expressam, né? E a gente tenta, assim, manter isso mesmo, né? Mas quando chega aqui, muitas das igrejas é mais aquela coisa formal, né? Tipo, não pode se mexer, às vezes não pode nem bater palma, né? Enfim. Mas lá é diferente nisso e a gente entende que não é errado, né? Nós somos espírito, alma e corpo, né? E Davi dançou diante da presença do Senhor, então nós podemos expressar de diversas formas, né? E é muito relacionado ao que está no coração, né? Eles estão fazendo isso de forma livre, alegre para Deus e Deus recebe a sua oferta, né? Então acho que é muito como Deus vai receber a oferta do nosso coração. Mas eu queria também saber, relacionado a esse processo hoje de vocês, que vocês passaram esses anos todos em Moçambique, agora tá tendo uma nova realidade para a África. Não era, pelo que eu entendi, uma coisa que estava programada para esse momento, as circunstâncias que acabaram modificando isso. E Deus às vezes coloca as coisas pra gente não do jeito que a gente programa, né? A programação de Deus às vezes pra gente é diferente. Eu não sei se vocês veem isso dessa forma. Mas diante disso, o que vocês têm no coração de vocês em relação a todo esse projeto que vocês vêm desenvolvendo? A ideia era estar ali mesmo em Moçambique e ali em Moçambique fazer isso crescer, e quando se fala em Moçambique seria ali naquela aldeia que vocês já estão, ou expandir isso para outras aldeias também. Hoje vocês estando na África, vocês vão começar algo novo, e até indo mais longe nisso, pensando em futuro mesmo, vocês pensam em crescer isso no continente africano como um todo, ou ficar ali mais regionalizado? Essa é uma pergunta que ainda tá à flor da pele, né? Porque nós viemos para o Brasil, já fazia 2 anos que nós não vínhamos. Viemos para tempo de renovação, de mobilização, que nós falamos, né? É o momento que a gente vem compartilhar com os nossos parceiros, também buscar novos parceiros para o ministério, no apoio, tanto em oração, financeiramente. E chegamos aqui com uma agenda, assim, que foi surpresa. Uns 3 meses antes de nós virmos para cá, nós viemos para 4 meses, a gente tinha, assim, a agenda fechada, né? Mas não tínhamos noção daquilo que Deus ia fazer, né? E Deus nos surpreendeu de formas muito boas aqui no Brasil. Revelou coisas que estavam também em nossos corações aqui, né?
tivemos um tempo de descanso, conhecemos bastante pessoas novas, né? Isso foi... mas o plano, né? Eu vou falar do plano que era e o que está agora, né? O plano nosso, humanamente falando, acho que eu posso falar isso, né? Era voltar para Moçambique e continuar investindo lá, com a plantação de novas igrejas, né? A partir da nossa, que nós plantamos, abrir esse leque e aí trabalhar com a juventude e também trazer junto com a igreja os projetos de desenvolvimento econômico e social, né? Hoje a gente trabalha com piscicultura, criação de peixes em cativeiro, né? De engorda de forma intensiva, a criação de galinhas poedeiras, né? Hortas, né? Com todo o desenvolvimento da horta, desde do cuidado com o solo até a colheita, né? E nós começamos a levar esses conhecimentos para a nossa igreja. Então, a nossa ideia era capacitar os nossos jovens ali e eles também começarem a fazer dentro das suas casas e a partir das suas casas eles também conseguirem expandir, né? Que essa é uma ideia que ela não é nossa, né? Aqui no Brasil, a Embrapa desenvolveu um projeto chamado Sisteminha. Eu gosto de trazer a referência porque ninguém está inventando a roda, né? A roda já está aí faz tempo. Então, o Sisteminha, ele tem uma proposta dessa forma, né? De desenvolver a pessoa ao entorno daquilo que ela tem, criando uma galinha que põe ovos e ela consegue dar para sua família. Por exemplo, lá, como eu já disse, a população morre de desnutrição e desidratação, né? Falta de comida de qualidade. Então a pessoa ela pode ter um peixe para ela criar num tanque que ela pode fazer com pequenos recursos na casa dela, e ali ela pode alimentar esse peixe com arroz, com farelo de milho, ela pode, e depois de 8 meses a 10 meses ela tem um peixinho ali para ela se desenvolver. Então esse era o nosso plano, né? Continuar ainda investindo em mais 2 anos em Moçambique, ampliar esses projetos e agora levar para casa dos moçambicanos. Mas Deus, de uma forma assim que só Ele sabe movimentar, Ele acabou que Moçambique entrou numa crise política, né? O partido político que assumiu o controle do país há 50 anos, hoje está sendo questionado da sua forma de gerir o governo. E por conta também da informação, né? As mídias chegaram nas mãos dos moçambicanos. Há 5 anos atrás, a China entrou com tudo em Moçambique e deu acesso aos moçambicanos a um smartphone super acessível, assim, né? Então isso trouxe uma nova forma de realidade que não existia antes. A comunicação chegou, a informação chegou. E houve então um ajuntamento da população junto com os partidos opositores, e agora não querem mais que esse partido que vem até hoje, 50 anos governando o país, continue, né? E nesse meio tempo nós não conseguimos aprovar o nosso visto. A gente tem um visto de residência válido para 1 ano, a gente se renova todo ano lá. Não conseguimos a aprovação do visto, não saiu. A embaixada de Moçambique, que fica em Brasília, fechou, o cônsul foi embora, devolveram os nossos passaportes. Então, nesse meio tempo, a nossa missão, que é a CEPAL, ela é filha de uma missão americana, né, que chama One Challenge, e está na África há mais de 30 anos. E nós temos contato com a liderança, porque da parte da CEPAL Brasil, eu sou o líder da África. Então, por ter essa liderança, nós também tínhamos o conhecimento da liderança da One Challenge, que temos uma boa relação, e até de pensar em como trabalharíamos juntos. E a One Challenge já há algum tempo vinha sinalizando que eles tinham o desejo de que nós fôssemos servir com eles. Então nós, entendendo todo esse cenário, aceitamos, né, o convite, e aquilo que planejávamos para 2 anos, nós puxamos para o agora. Então nós estamos voltando, só que nós vamos morar numa cidade
que fica do lado da fronteira de Moçambique com a África do Sul, mas nós vamos morar na África do Sul, mas continuando a investir em Moçambique, na formação de líderes, pastores, fazendo a transição da nossa igreja. Nós queremos passar a liderança da nossa igreja para o moçambicano, mas investindo em projetos. Só para terminar aqui a minha fala e falar de projetos. Nós temos esses 3 projetos que eu já mencionei. Estamos trabalhando ainda na possibilidade de um coworking café na cidade de Maputo. E o café vai servir também para treinar pessoas, formar baristas que saibam fazer bolos ou brigadeiros, essas coisas, e a experiência na cafeteria para gerar qualificação e empregos. E ao mesmo tempo o cowork funcionar como uma ponte de receber pessoas, evangelismos e etc. e trabalhar com jovens estudantes, né, universitários, transformando, aliás, ou compartilhando com eles a experiência do negócios como missão, né? Como você utiliza as ferramentas que Deus te deu no seu trabalho, aonde você está agora, para compartilhar o evangelho, e não apenas isso, daquilo que você tem como subsistência, ou aliás, como recurso desses projetos que você hoje desenvolve, você aplica na missão, seja numa plantação de uma igreja, seja numa capacitação de pessoas, seja no apoio missionário. Então nós estamos voltando agora, e a ideia é ampliar o nosso ministério, né? Mobilizar equipes de curto prazo daqui do Brasil ou da própria África do Sul para trabalhar em Moçambique e alguns outros países de língua portuguesa, porque a missão, a One Challenge, tem esses desafios agora também para os próximos anos. Vocês também têm, dentro desses projetos, trabalho com educação básica? Nós temos um projeto, nós já tínhamos firmado assim, uma parceria com uma escola em Moçambique, uma escola cristã, que está lá há mais de 20 anos, para abrir uma filial, né, na vila, né, para atender ali a população local e também estrangeiros, né? Então isso ainda está no top da nossa lista. A gente quer dar continuidade a isso. Agora com a parte estrutural, que é terminar de construir aquilo que precisa, no mesmo espaço onde fica a igreja, para que a escola realmente saia, né, do sonho e venha para a realidade. Mas é interessante, né, que a gente já vinha aí há 1 ano e pouco orando para Deus nos mostrar a questão do futuro. E a gente percebe a nossa energia já não é a mesma, né? Para a gente estar cantando, assobiando, espando cana, que é a expressão que a gente usa aqui no Brasil. E então a gente entende que a gente às vezes quer fazer, mas tem que entender aquilo que Deus está no programa dele, né? Então, eu entendo que Deus falou, olha, não é vocês quem vão me dizer quando vai ser a hora certa da mudança, né? A mudança sou eu quem faço, né? Bom, nós estamos chegando ao final desse podcast e agora eu preparei um momento que é surpresa aí, tá? Para vocês, pegando vocês um pouquinho desprevenido. Mas a gente sempre faz esse momento que é um bate-pronto. Então eu vou falar algumas palavras aqui, só que esse é um bate-pronto diferente, porque pela primeira vez é com mais de uma pessoa. Então eu pensei assim pra gente se organizar, eu falo, aí pode ser a Suzana primeiro, ela me responde e logo em seguida você já pode responder também. O que vier na mente de vocês, eu vou falar algumas palavras. E o que vier na mente de vocês podem ir respondendo aí, tá? Tá bom. Então vamos lá. Fica nessa ordem então, sempre Suzana e depois o Thiago. Amor. Amor? Acho que é família, né? Suzana. Muito bom. É o romantismo, a história do romantismo. Alegria.
poder servir como a gente tem feito. Família. Família. Apego? Apego. Deus, meio difícil, né? Apego. Pessoas. É isso que é mais difícil do não apegar. Propósito. Desapego. De tudo, né? Eu preciso viver no desapego constantemente. De tudo, excluindo as pessoas. Morrer pra mim. É muito o que vocês vivem, né? Mudança. Adoro. Não, brincadeira. Tô cansando já, tô ficando velha. Mas eu preciso de mudança. Motivação. Pobreza. Difícil. Difícil quando a miséria é intensa. Uau. É uma triste realidade. Aprendizado. Constante. Todo dia. Você roubou minha palavra. Diária. Brasil. É a terrinha, né? É o pão de queijo. Referência. Moçambique. Moçambique marcou a minha história, a minha vida. Tem marcado. Paixão. Continente africano. Acho que na minha casa. Amor. Evangelho. O evangelho é o todo dia também. É a esperança. Paz. Fé. Fé. Só Deus mesmo porque é dele que vem, né? Então é pra ele que eu peço. Continua me dando fé. Renovação. Deus. Tudo. O Abba. O Pai. Uma referência. Pessoa, lugar, Você que sabe. uma referência. Uau! Surgiu tanta coisa na cabeça. Você pensou em alguma coisa? Uma Penso referência? em pessoas. Pessoas? Acho que pra mim é talvez a família mesmo, a referência. Mas lugar é difícil. Jesus. Uma saudade. Eu ia falar açaí. Mas tem muita saudade de pessoas também, né? Da família que fica. Mas de vez em quando bate saudade de comida também. Acho que de sabores. Um sonho. O sonho é conseguir continuar. Chegar bem no final. Muito bom, pessoal. Pra gente finalizar, uma pergunta: vocês pretendem voltar um dia para o Brasil? Olha. Vai. Quer falar você? Olha, eu considero, né? Algumas vezes, mas por um futuro a longo prazo. Mas
sempre buscando a dependência de Deus e os caminhos que Ele apontar, né? Uma das coisas que nós sempre oramos e continuamos a orar é que a gente quer viver os sonhos e planos dele, né? Que não sejam os nossos sonhos e planos, mas os deles, o dele, que é bom, é perfeito e é agradável pra gente, né? Então, é até uma conversa que a gente tem bastante, né? Porque às vezes por mim eu não voltaria, mas não quero que isso seja algo no meu coração, né? Mas sim que realmente seja aquilo que Deus tem, que pode ser no continente africano ou qualquer lugar. Então eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, vocês terem aceitado esse convite, de ter participado desse momento. Espero que pra gente com certeza foi um momento muito gostoso e muito edificante acima de tudo. Espero que vocês também tenham gostado disso. Vou abrir um espaço agora final para vocês, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fazer alguma consideração. E dizer que o que eu posso dizer aqui: continuem, perseverem, porque eu sei que vocês fazem isso pelo nosso Deus, mas a obra é muito grande, só que tem muito trabalho ainda a ser feito, eu tenho certeza. Isso aí. Acho que só algo final é que a gente não precisa estar na África ou fora do lugar de onde Deus está te colocando hoje para fazer algo, né? É em qualquer lugar, né? Onde você estiver, onde Ele te colocou, é ali que Ele quer te usar. E a gente tentou levar isso para a nossa vida, pelos lugares por onde a gente passou, fosse aqui em Araraquara, em São Paulo, Viçosa, Moçambique, né? Agora África do Sul também, e qualquer outro lugar. Onde você está hoje é onde Ele quer te usar. nós agradecemos. Obrigado aí, uma alegria pra gente, como começamos a dizer, né? Privilégio poder partilhar aquilo que Ele está fazendo, né? Nas nossas vidas. E também deixar aí o nosso contato, né? Então temos o Instagram lá, The Silvas em África, tá em inglês, The Silvas em África. Lá tem todas as informações, assim, de contactar a gente, também ter uma visão sobre os projetos, testemunhos, né? Fotos. Então quem quiser também depois pode acessar lá e vai ter mais informações ainda, né? E agradecemos mais uma vez você, Rafa, pela oportunidade, o Silas, ninguém vai ver o Silas, né, mas que veio aí. Tá sempre escondido. Que Deus abençoe vocês também. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, Suzana. Obrigado a toda a família de Silvas em África, né? E obrigado a todos os que puderam estar com a gente nesse podcast, que vão assistir, a todos vocês em casa, que isso possa abençoar muito a todos vocês. Continuem seguindo nossos canais, sigam o canal também de Silvas em África, tem no Instagram. No Instagram e tem o Facebook também. E o Facebook também. Curtam, compartilhem, toquem o sininho. Não esqueçam de mandar esse podcast para todas as pessoas que estiverem próximas de vocês. Agradecemos a toda a equipe Nobres Bereanos, Silas, Mariana, que sempre estão aqui nos ajudando de todas as formas possíveis. Que vocês tenham um dia muito abençoado e que o Senhor seja com todos vocês. Obrigado, pessoal. Deus abençoe.